Boa noite! Estamos ao vivo com o canal Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Hoje com um convidado muito especial, o Fernando Camargo, narrador da Rádio Energia 97 e de outros canais esportivos. Então a gente começa dando boa noite para o Fernando Camargo e depois uma boa noite para o Giuseppe, o Sadias e para o Barrica. E para você que está nos acompanhando agora, aqui pelo YouTube, pelo Facebook e também a Twitch, vai. Boa noite, Fernando Camargo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Aldo, Giuseppe, Daniel, Barrica, a galera que está ouvindo. Pois é, né? Depois de uma derrota ontem com o time jogando bem, o torcedor do São Paulo fica um pouco apreensivo aí sobre o que vai rolar. Vamos falar bastante sobre isso aí. E desde já eu já falo, o sonho de Libertadores é muito alto. Eu acho que o São Paulo não tem bola hoje para chegar em Libertadores da América. O torcedor tem que entender isso. Não é. Ainda briga para fugir da parte de baixo da tabela. Mas a gente fala bastante sobre isso aí. O São Paulo não dá sossego. Quando pensa que vai sair ali da zona do rebaixamento, ele vai e ele se auto-sabota, volta para baixo novamente. Boa noite para o Giuseppe, Sadias e Barrica. Começo com o Sadias dando o seu boa noite. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, rapaziada tricolor. Valeu, Fernando, aí, para essa conversa aí, que a gente possa falar bastante sobre São Paulo aí. Vai ser uma conversa super agradável aí. E Barrica, dê seu boa noite ao nosso convidado. Boa noite a todos, boa noite ao Fernando. Agradeço também em nome do canal por estar aqui fazendo essa live com a gente e vamos embora. E o Giuseppe. Boa noite, Fernando. Como diria o Fábio, deixe o Giuseppe falar, canalhas. Fernando, aqui eu tenho o meu direito de expressão, a minha voz é tolhida. Isso é um absurdo aqui. Então, eu sou um representante perseguido. Mas vamos lá. Boa noite, Aldo, Sadias, Barrica, em especial para o nosso convidado Fernando Camargo aí, que tem participado, que faz parte de um projeto. Já chegou a 2 anos, Fernando, o projeto Energia em Campo ou não? Já, porque é de abril de 19, né? Tem 2 anos e meio já. Já está com 2 anos e meio. Eu reputo que é o que de melhor, então, aconteceu no futebol brasileiro nesses 2 anos e meio, tá? Não só em relação ao nosso time, mas também em relação às outras agremiações. Vocês todos que participam desse projeto estão de parabéns, mas aí eu vou deixar o meu amigo aqui, Aldo, falar, que ele é mais da área. Eu quero falar de São Paulo e eu já emendo a primeira pergunta. Na bucha, Fernando, a administração Júlio Casares tem te decepcionado? Está fazendo o que é possível ou está muito acima do que você esperava? Giuseppe, visto que era antes, né, o que aconteceu nos últimos 3, 4, 5 anos aí, terra completamente arrasada, né, na administração Leco, o Júlio, acho que ele faz um trabalho assim de reestruturação. Primeira coisa, de reestruturação. Quer tentar colocar a casa em ordem, né, colocar as finanças em dia, fazer uma coisa com mais seriedade, visto o que aconteceu, com tudo defasado no São Paulo em relação ao estádio do Morumbi, ao CCT da Barra Funda, os equipamentos que lá estão, o time que ficou nesse período aí sem ganhar título muito tempo, né? Então, nesses primeiros 9, 10 meses aí do Júlio e seus diretores, eu reputo como uma reestruturação que é aceitável. Claro que o torcedor ele não quer saber, né, de finanças lá dentro, se está melhorando o clube ou não, ele só quer saber de uma coisa, título e o time jogando bem, né? É só isso que ele quer saber. Título o São Paulo conquistou, né, paulista, que tem que ser bem comemorado mesmo, que não ganhava desde 2005, né, 16 anos sem ter uma conquista, mas muita coisa de ruim ainda tem dentro do São Paulo, né? A gente sabe que o jeito que é administrado, né, por não ter uma eleição direta, os conselheiros são quem decidem tudo no clube desde a fundação, né? Tem agora até uma questão de fazer a separação do social do futebol, né? Que é um pedido aí de São Paulinos, de torcedores também. Eu, sinceramente, acho que não vai mudar absolutamente nada, porque quem está lá dentro está satisfeito com tudo que está acontecendo.
Então, acho que é uma nova administração que teve os seus erros, mas que tem acertos também, né? Se você for ver a base do resultado, por exemplo, está na disputa de um campeonato brasileiro ruim, mas ganhou um paulista, esteve em campeonato do mata-mata na Copa do Brasil, na Copa Libertadores da América, né? Então, acho que é um ano para mudar muita coisa no São Paulo, mas pelo que foi deixado, a herança que foi deixada de Leco, Pássaro, Raí, enfim, foi uma coisa que demora um pouquinho para se arrumar. Então, acho que hoje o São Paulo está terminando o ano, pelo menos de forma digna, que é permanecendo na primeira divisão. A gente vai falar sobre questão de Libertadores, não tem que pensar em Libertadores da América, seria ótimo ir para Libertadores pela questão financeira, mas acho que para o São Paulo terminar o ano respirando, pelo menos se manter na primeira divisão. Sadias, tem uma pergunta para o Fernando Camargo? Opa, tenho sim. Fernando, aproveitando até o gancho do jogo de ontem, aí, esses últimos 2 jogos do Ceni, vamos dizer que ele aproveitou bem o meio-campo com a base. Você que acompanha diversos jogos do São Paulo, o que você acha da base do São Paulo? Como que está vindo esse pessoal aí? Você acha que vale a pena insistir em Sara, Lisieiro, Igor Gomes, Luan, Nestor? O São Paulo tem algum jogador, outro promissor que venha da base, ou melhor vender os caras e colocar uns jogadores para montar um time mais econômico, vamos se dizer assim? O torcedor acha que é fácil, né? Simplesmente vende o jogador e monta outro time. Não é assim que funciona. O São Paulo hoje na base, inclusive, garantiu vaga na semifinal, né, no Campeonato Brasileiro Sub-20, ganhou do Atlético Paranaense agora há pouco. Tem alguns jogadores, mas dificilmente você crava que determinado jogador vai virar para ser craque, para ter alguma oportunidade. Nos últimos anos, o São Paulo teve vários exemplos aí de jogadores que subiram. É o que eu digo, o torcedor só quer ver o resultado final. Ele não está preocupado com o macro, ele não está preocupado com a estrutura, ele não está preocupado com o que acontece. Não é simplesmente se desfaz desses caras e monta outro time. São jogadores sob contrato, são jogadores que têm valor de mercado, são jogadores que o São Paulo aposta, né, para vender. Se eles não estão rendendo, esses citados, Igor Gomes, Gabriel Sara, Lisieros, Luan, né, cara, você tem que tentar fazer alguma coisa dentro do time, mas não é simplesmente esperar que do dia para a noite vai poder vender e fazer dinheiro, tem que vir proposta. Não adianta, não tem. O São Paulo recebeu agora uma proposta do Paulinho Boia para ser vendido para o Metalist na Ucrânia, no time que o Marlos foi lá anos atrás, e que é um valor ínfimo, 1.800.000 euros. Isso aí você consegue em comissão de jogador meia boca aí que está entrando. Então, é difícil você fazer um planejamento assim. Eu não penso com cabeça de torcedor, tem que se desfazer de tudo, sai do zero. Não. Você tem que manter uma base para ter um trabalho no ano que vem. Esse ano foi mantido isso, contrataram jogadores ao contrário do ano passado, de 2020, que só o Luciano era um reforço. Só que para agora você tem que apostar nesses caras que estão com contrato renovado. Por exemplo, o Gabriel Sara acabou de renovar contrato, o Igor Gomes ele tem contrato vigente, outros jogadores da mesma forma, né? Se eles não estão rendendo o que o torcedor quer, cara, cabe ao departamento de futebol e à diretoria entender isso também, colocando os jogadores no mercado, senão eles vão continuar aí porque eles são patrimônio do clube, né? Barrica, você tem uma pergunta? Olha, a minha pergunta para o Fernando, que assiste talvez com outros olhos os jogos, porque ele está narrando, né? A impressão que eu tenho é que os treinadores são trocados e eles acabam repetindo as experiências dos anteriores, como o Ceni agora com o Vitor Bueno, com o Pablo. Eu queria saber se ele concorda, como é que ele vê isso aí. É o que eu falo sempre, você vai colocar quem no lugar? Essa que é a questão, assim, o elenco do São Paulo é esse, você não tem um ultra elenco para poder mudar. Caleri, por exemplo, está fora do time, quem que você vai colocar para ser o homem-gol, para ser colocado ali dentro da área? Ninguém pediu para o Pablo assinar contrato, ninguém pediu para ele ter gatilho de extensão automática do contrato, ninguém falou para ele, não, você vai ser obrigado a ganhar isso aqui. Tudo foi feito num processo. Corinthians, por exemplo, acabou de contratar 4 jogadores importantes aí, ele teve que fazer de 40
Só que era muito mais fácil se desfazer, que eram jogadores já em fim de contrato, que tinham só salários recebendo, diferente do São Paulo com esses meninos, por exemplo, e jogadores que estão aí com contrato longo. Se o São Paulo não coloca esses caras para jogar, vai tomar prejuízo, porque não vai ter quem colocar no jogo e vai continuar pagando salário. Assim, a torcida às vezes não entende que o que o Rogério tem na mão hoje para colocar não é uma coisa que vai dar certo da noite por dia. Claro que Vitor Bueno, Pablo, Igor Vinícius, esses caras são criticados o tempo todo, porque eles não entregam dentro de campo o que se espera deles. O Pablo é um atacante que foi comprado por 26 milhões de reais, o maior valor que o São Paulo já pagou no jogador. O cara não joga. Tecnicamente, ele é muito abaixo do que se espera. Ele é um cara que tem dificuldade, é claro isso. Pô, mas ele ajuda. E daí que ele ajuda? Ele é atacante. O atacante tem que balançar a rede e, no mínimo, criar a jogada de gol. Né? Ele mais atrapalha do que ajuda. O Vitor Bueno, da mesma forma. Mas no treinamento, esses caras, segundo o pessoal que está no dia a dia, eles rendem. E não adianta o torcedor ficar batendo na tecla, mas por que põe? Porque é o que tem. Porque é o que tem. O São Paulo não tem um elenco estelar a ponto de você trocar um jogador e colocar outro. Ontem, por exemplo, estava vendo no banco. Pô, aí coloca o Shailon, vão xingar o Shailon também. Coloca o Rojas, vão xingar o Rojas também. Verdade. O DM do São Paulo nessa temporada, 39 jogadores, quase 40. Tá lotado o tempo todo. Agora, por exemplo, o Galeano tá lá. Agora o Luan tá lá. O Benítez, por que não entra? Cara, é opção. O Benítez não aguenta o jogo inteiro. É um cara que tem problema físico de aguentar uma partida. Cabe a ter um planejamento melhor a partir de agora. Mas por que, se eu concordo? Claro que eu não concordo, mas não tem quem pôr. Não tem quem pôr. São os caras que, mas por que não põe alguém da base? Cara, porque base não é simplesmente, entra aí, joga, se vira e faz gol. Tem todo um processo, tem uma maturação, o jogador tem que ter um planejamento para fazer, um processo para poder jogar. O torcedor às vezes não entende isso. O torcedor do São Paulo, ele é muito carente, ele quer resultado, por tudo que aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Mas não é assim que acontece. Por que no Flamengo dá certo? Por que no Galo dá certo? Por que no Palmeiras dá certo? Porque os caras têm elenco. Mas o Fortaleza não tem elenco. Mas tem um jeito de jogar que já está assimilado por todo mundo. Um jeito de jogar. E lá não tem crítica ao Lucas Lima, não tem crítica ao Pikachu, não tem crítica ao Wellington Paulista, ao David, ao Robson, ao Romarinho ou ao Felipe. Porque sabe que é aquilo que tem. E os caras jogam por tudo. O São Paulo melhorou muito nos últimos 3 jogos. Mas muito. Falei na rádio, 46 chances criadas. Você não pode jogar isso fora. Ontem eu fiquei chateado com o resultado. Eu acho que o São Paulo teria que ter tido um resultado melhor se tivesse caprichado em finalização. O Rogério deu entrevista. Tá faltando um pouco de psicológico também. O Luciano não marca 8 jogos. Ele nunca aconteceu com isso. O Pablo sabe, vamos pegar no meu pé. Outro jogo o Pablo estava no banco, quase mataram ele. O torcedor xingando ele fora. Ele é o culpado? Claro que ele é. Se ele faz gol, o torcedor vai com ele. Se ele não faz, mas alguma coisa vai acontecer agora. O São Paulo está jogando futebol para melhorar. Por isso que eu falo, tem que ter paciência com esse time agora até o fim do campeonato, porque não vai trocar esses jogadores que estão aí, são eles até o fim. Eu penso assim, o time está quebrado, o elenco não vai dar para você demitir e contratar assim de uma hora para outra. Vai com o que tem. Se tem o Pablo, fazer o quê? Paciência. Eu concordo que o Pablo não tem condição de jogar. Não é nem no São Paulo, é num time competitivo de Série A, talvez até de Série B. Mas é o que a gente tem, né? Se não tem Calleri, se não tem Rigoni, se vai ter que escalar, se tem o Pablo à disposição, não tem o que fazer. O treinador escala, por exemplo, é obrigado a escalar. Você escala, por exemplo, o Juan, que é o menino da base, o menino nunca jogou. Aí o menino não vai atuar nada, é mais um. Sabe? O torcedor é assim. Ele quer a solução imediata. São raros os jogadores que sobem, estoura e vira fenômeno, como foi o Gabriel Jesus, por exemplo, no Palmeiras. O Brenner, no São Paulo, demorou 1 ano e meio para ele aparecer. 1 ano e meio. Ele subiu em 2016. Ele subiu no fim de 17, começo de 18. Ele foi voltar no fim de 19 e apareceu em 20 para jogar. E só apareceu porque fez o gol contra o Corinthians. E aí ganhou confiança e começou a jogar. É difícil. O torcedor às vezes não entende esse tipo de coisa. E não podemos esquecer que o Santos, né, que sempre teve uma tradição de lançar,
Só que agora chegou uma geração que não funciona. Sim, Agora assim. chegou uma geração, não tem de onde tirar. E todo mundo espera que saia da base uma geração estilo Barcelona, que a base formou uma base brilhante, que durou bastante tempo e ganhou muita coisa. Só que não é assim que acontece, não é sempre que isso vai acontecer. A base do São Paulo não é isso, não é assim que funciona a base do São Paulo. A gente vai ter que um dia, quer dizer, a gente tem que montar elenco pensando no se o jogador tem histórico de lesão, se o desempenho dele nas últimas temporadas e se ele aguenta a encheção de saco da torcida do São Paulo, porque a torcida do São Paulo exige muito, principalmente porque em 10 anos a gente ganhou 2 títulos. Então, se o jogador é contratado hoje, se ele não corresponder em 2 jogos, o torcedor já começa a torcer o nariz para ele. Então, tudo isso tem que ser... Principalmente você que é um corneteiro. Eu pensei que você ia falar que eu sou narigudo. Também. Então é isso. E tem umas perguntas do chat aqui. O Vinícius Davi Carboni, vulgo estagiário do canal, está dizendo aqui: Fernando Camargo, uma pergunta. Qual foi o melhor jogador do São Paulo que você já viu? Cara, atuando assim, tecnicamente, o Careca. Assim, o Careca foi impressionante, assim, um atacante que tinha todos os fundamentos, pé direito, pé esquerdo, cabeceio, voltava, importante pra caramba. Não é o maior ídolo que eu tenho, o maior ídolo que eu tenho no São Paulo é o Miller, né? Muito mais que Rogério, que Raí e tal. Mas, tecnicamente, dos que eu vi jogar no São Paulo foi o Careca. Eu também, eu acho que o Miller foi fundamental, mas o Careca, realmente, dos que eu vi jogar também, foi o maior que eu vi. Se bem que eu sou um pouquinho mais novo, né? Mas eu não acompanhei o Serginho Chulapa. Isso é você que está falando. Isso é você que está falando. Eu sou da geração dos anos 80. Eu não vi Serginho Chulapa jogar. Eu vi ele jogar pelo Santos. O Serginho não era um grande jogador, ele era um fazedor de gols, né? Não à toa ele tem 242, não é o maior artilheiro do São Paulo, mas tecnicamente, se você fosse dos que eu via, meu pai fala, não é o Careca, o Pedro Rocha jogou muito mais, né? Mas eu não vi o Pedro Rocha jogar. Você não viu, né? Não viu o Zizinho, não viu o Leônidas, não viu o Gerson, né? Eu vi o Pita foi um craque. O Raí foi um grande jogador, inteligente pra caramba, batia com as 2 pernas, um meia atacante que jogava pra caramba, mas tecnicamente, vendo jogava o Careca. Eu não posso discordar. É impossível discordar disso. Pelo menos eu e o Barriga concordamos em alguma coisa. Que aqui todo mundo discorda de todo mundo. Esse canal, por isso que chama Manicômio. Aqui a gente concorda em discordar. O Bruno de Oliveira está dizendo aqui: tinha Éder e Marquinhos de opção. Qualquer um é melhor que o Pablo. O problema é esse. O Éder tá com a barriga maior que a minha. Eu com 93 quilos, eu jogo mais que o Éder hoje em dia do jeito que ele tá jogando. E o Marquinhos não é um cara de área. O Marquinhos entrou para ser beirada de campo ontem. Né? O Pablo é o esquema que o Rogério gosta, um centroavante ali para jogar. Cara, e você pagou. Se ele faz o gol, ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Como ele perdeu, vão continuar matando. É o esquema de jogo. E o Marquinhos é um desses jogadores que a gente precisa ter paciência. Ele não é uma realidade ainda. Ele fez bons jogos, se contundiu, mas ainda não se tornou uma realidade, na minha opinião. A gente tem que ter paciência com ele. Aqui tem uma pergunta do Vinícius Carboni, o vulgo estagiário. Esse aqui é a base. Ele corneta com talento, viu? Ele está perguntando: é verdade que o CT da Barra Funda está 20 anos atrasado? Sim, 20 anos eu não sei, mas quem está lá no dia a dia fala, o São Paulo está defasado, sim. Em relação ao Palmeiras, por exemplo, que há uns 3, 4 anos reinaugurou, né, a academia de futebol com um centro de fisioterapia, como é o Refis, como é o CT Joaquim Grava e tal. Esses têm aparelhos melhores que o São Paulo. Esse é relato de quem está lá dentro.
parece que agora, numa iniciativa do Turíbio, né, que voltou para o São Paulo também, o São Paulo vai ter, a partir do ano que vem, aparelhos que são de primeiro mundo, que o São Paulo realmente não adquiriu para acelerar o processo de recuperação de jogadores. Mas que ele está atrás de outros aí no Brasil, certamente está. O São Paulo tinha uma época que os clubes da Europa vinham aqui no CT da Barra Funda para ver como o São Paulo fazia as coisas, porque os jogadores, quando se contundiam na Europa, vinham aqui para cá se tratar. Hoje em dia tem jogador que já está pedindo para ir para o seu país de origem para poder se tratar de contusão, porque lá na Barra Funda não está conseguindo. A coisa está difícil. O Bruno de Oliveira está dizendo aqui, boa noite. Nação, ontem o Ceni foi muito mal. Todos nós sabemos que esse Pablo não dá. Esse que é o problema. O Pablo é um jogador que é simplesmente odiado pela torcida. Mas é aquele negócio, o São Paulo está quebrado, não dá para repor, não vai conseguir repor. Então, vai com o que tem, paciência. Isso eu, pelo menos, pessoalmente, já estou resignado com essa situação. Agora o Vinícius Carboni pergunta aqui, ó. Qual foi... não, isso aqui já foi, Aldo. Nossos colegas de canal, eles me perseguem porque eles falam que eu sou o único âncora gago da internet brasileira. Aí eles ficam pegando no meu pé. Coloca de baixo. Isso, o Luiz Macedo pergunta, gostaria de saber do Fernando, qual o jogo que mais o marcou? Cara, no estádio São Paulo e News Old Boys, a final de 92, né? Junho de 92. E assistindo São Paulo e Barcelona, também de 92. Assim, são dois jogos que eu já revi umas 1 milhão de vezes, tranquilamente. Né? Um eu estava no estádio, invadi o campo depois, com meu pai, com meu irmão, com meu primo e tal. E com o Barcelona foi muito marcante o jeito, né? Ganhar um primeiro Mundial do jeito que foi, com virada, o Miller com uma atuação espetacular, o Raí fazendo os 2 gols. Esses dois aí, para mim, são os mais marcantes. E narrando. Narrando, eu não narro tanto tempo o jogo do São Paulo, né? Assim, desse jeito, de torcedor para torcedor, 2 anos e pouquinho só. Eu vou pegar 2. Eu vou pegar contra o Corinthians, aquele gol do Brenner, aos 48, 47 do segundo tempo, foi 11 da manhã, né? Foi 30 de agosto do ano passado. Uma pena não ter torcida, né? Uma pena não ter torcida aquele jogo. Aquele merecia ter torcida. E a final contra o Palmeiras. Acho que esses 2 aí do período que eu tô narrando são os que mais marcaram, com certeza. Uma pergunta. Como é que começou aquele negócio do Marcão se fantasiar para comentar jogo? Cara, foi uma ideia dele, assim, porque quando o Sombra me convidou para ser o narrador do time de São Paulo, né, eu tinha falado com o Marcão acho que uma vez só, né, já acompanhava do estádio, tá, ouvindo no rádio, mas tinha conversado com ele uma vez só num evento que teve do Nelsinho Calil, lá no antigo bar dele, no Titular, que o Marcão tava lá, me convidaram junto com a arquibancada tricolor, tal, pessoal para papiar. E quando eu cheguei lá na rádio, ninguém falou, você vai fazer de tal jeito. Eu falei, quem vai comentar o jogo com você é o Marcão, né, o irmão do Mano, que é São Paulino. O Marcelo Lima vai fazer as reportagens, o Mota vai fazer torcida e tal. Eu falei, legal. Vai ser uma experiência muito legal. E no primeiro jogo que a gente fez, foi São Paulo e Botafogo do Rio. Foi dia 27 de abril de 2019, né? No Campeonato Brasileiro. Foi 2-0, com um gol do Antônio e um gol do Tietê. E, o cara... Tietê. E aí ele chega no estádio com um extintor, né? Falei, que isso, Marcão? Falei, é o Botafogo. Falei, nossa, que demais, né? Só que ele não fez aquilo que ele fez no estúdio 1 ano depois, que foi apaga o fogo, Marcão lá, que ele botou abaixo o estúdio lá com o extintor. Ele brincou com o extintor fazendo assim só, levantando, né? A gente fez o jogo do estádio. E aí começou, cara. Ele falou, não, eu sempre vou conforme o adversário, né, fazer uma homenagem a algum símbolo do adversário, alguma coisa relacionada ao time e tal, nos jogos. Eu falei, bacana, vai ser legal. E virou uma febre, né? Virou uma coisa incrível que a criançada delira, pais e mães
pessoas mais velhas, quem gosta de futebol fala que ideia bacana, o Fernando narra mais sério, brinca, mas o Marcão tá sempre paramentado daquele jeito. E aí, tem ido, né? Não tem jogo do São Paulo sem o Marcão tá com alguma coisa relacionada a outro time, não existe. Aliás, a forma de transmitir jogo da Energia 97 praticamente revolucionou, né? Mudou o panorama. Porque as rádios estavam muito, assim, estagnadas na forma de comunicação. A transmissão de jogo era quase a mesma coisa. A Energia pegou, botou um narrador torcedor e aquilo acabou fazendo sucesso. Tanto é que eu acompanho pelo YouTube. Quando eu não estou no rádio aqui, eu acompanho pelo YouTube. Aí a gente vê gente de todo lugar do Brasil comentando, mandando corneteiro. Eu achei esse projeto da Energia 97, eu achei sensacional, cara. Não, e é uma coisa assim que, para entrar num rádio tradicional, rádio dial, né, primeiro para São Paulo e com o YouTube jogando para o Brasil inteiro com imagem, foi uma coisa que realmente pegou. Tanto que hoje é muito comum você ver transmissões assim parciais, mas para as webs, né? O Cruzeiro tem a Cruzeiro Esportes que faz, o Vasco agora tem outros times que fazem para pegar as reações e tal. Mas num dial, né, forte como é o 97,7, que tem um estádio 97 há 22 anos como líder de audiência, programa que começou no rádio essa história de ser torcedor, né, como se estivesse num boteco das 5h30 às 8 da noite. E para uma transmissão foi uma aposta, assim, foi uma coisa que o Sombra, o Domênico e o Zé Antônio, que é o dono da rádio, né, tiveram a sacada e arriscar. Falei, vamos ver o que vai dar. E deu muito certo, né? Porque em menos de 6, 7 meses já estava liderando em determinada categoria, faixa etária, tal, para o Dial. E hoje a gente tem a honra, né, de ter uma audiência gigante, tanto no Dial, que a nossa audiência, todo mundo acha que no YouTube é grande, no Dial é o prefixo, 97,7, é muito maior, né? Lidera, por exemplo, aos domingos, que é um horário nobre de ouvir no rádio, ganha de Jovem Pan, Bandeirantes, Transamérica, Globo. E merecidamente. 105, né? Assim, e a gente fica muito feliz. Assim, não só eu, particularmente como profissional trabalhando, porque era um desejo meu voltar para o rádio. Acho que quem me conhece há mais tempo sabe, eu trabalhei na Bradesco Sports FM, na Bandeirantes, né, há muito tempo. E ter pessoas lá que, são meus amigos há muito tempo. O Cadu, por exemplo, que é o narrador do Santos, foi meu aluno. Eu que indiquei o Cadu como narrador do Santos lá, que eu falei, cara, o cara foi meu aluno no Senac, né, curso que eu dei de locução. E o cara é muito fera. E o Luiz de Paula, a gente é amigo há mais de 12 anos, né? O Domênico eu tenho como um mestre, assim, do rádio. Para mim, ele e o Emílio Surita são os melhores comunicadores de rádio que existem, né? Para apresentar, para serem âncoras e tal, de programas de entretenimento. E no Palmeiras, o Zé Mistério eu já conhecia de estádio, o Marcelo Lima também. Então, foi uma coisa muito legal, cara, de você ter pessoas que estão ali, que são torcedores mesmo, mas que têm o dom da palavra, que falam muito bem, os comentários humanos. Está aí estourado há tantos anos em televisão, né? Fox, o SBT agora também, além da rádio. Então, uma ideia que nasceu como uma incerteza e hoje é uma baita realidade, que a gente só fala, igual eu costumo falar, foguete não tem ré. Só está decolando e vai, se Deus quiser, subir mais e mais aí. Torcemos porque sim. Vocês acham que voltam para o estádio? Você, principalmente, volta para o Morumbi esse ano, narrando? Sim, vai ter, domingo vai ter. A gente já tá com as carteirinhas, já tá. O Palmeiras voltou. Palmeiras e Inter, 1-0, gol do. Quem fez o gol do Palmeiras mesmo? Gol de pênalti. Gol de pênalti do Rafael Veiga, 3 dedos, né, no ano. Isso. E era pra gente ter feito o clássico segunda-feira passada no Morumbi. Mas como teve problema de internet no jogo do Palmeiras no domingo, e a mesma operadora estava colocando lá, a gente achou por bem transmitir a cabine por garantia, mas parece que já está tudo certo, né? Jogo do Palmeiras hoje não vai ser na cabine, porque acho que o rapaz não estava lá para montar, mas a gente vai voltar com tudo. Corinthians já vai voltar. Eu não vou estar, aliás, a primeira mão aqui eu não narro, São Paulo e Internacional domingo, que eu vou estar em Natal. Para quem não sabe, eu sou locutor da Mitsubishi também, das provas da Mitsubishi, né? De rally do Brasil inteiro. Sim.
Eu tive em Ponta Grossa recentemente, fui para Cunha, fui para Rio de Janeiro, Itaipava, fui para Maceió, e agora a gente vai para Natal, que essa etapa vai ser o fim de semana inteiro. Vou na sexta, só volto madrugada de domingo, né? Então não vou poder fazer o jogo, mas vai ser no estádio. Vai ser no estádio, não sei se os narradores, os dois, ou se o repórter, mas vai ter já posto no estádio. Olha, e depois volta geral. Daqui a pouco já volta todo mundo. Eu voltei para o estádio e no pré e pós-jogo eu dou uma entrada ao vivo no Morumbi. Olha, contra o Corinthians estava terrível o sinal. Eu sei que o sinal é outra coisa de vocês, mas olha, para o torcedor estava... Não, mas não é muito mais vantagem não, porque é o mesmo que recebe, né? Nossa. Porque a gente depende para colocar o YouTube no ar, depende do sinal que está lá. Esse é o negócio. Contra o Ceará funcionou perfeitamente. Agora, contra o Corinthians, eu só consegui falar aqui ao vivo quando eu estava caminhando já na saída do estádio indo para o carro. Porque foi terrível. Estava horrível o sinal. O sinal está horrível hoje. Você também nessa dia. Internet americana tá ruim, né? Deixa eu só aproveitar uma pergunta para o Fernando. Fernando, você falou questão de curso de locutor. Como que funciona? Como que é isso, cara? Cara, tem alguns lugares, Daniel, aqui em São Paulo, que oferecem isso como curso extracurricular, né? Senac, por exemplo. Senac eu comecei como aluno, eu tenho 3 cursos lá como aluno, fui locutor o curso grande deles, né, de 6 meses, para aprender tudo sobre rádio e TV, eu fiz lá atrás, eu tinha 20 e poucos anos. Eu fiz mais um curso de narração esportiva, lá, que foi o primeiro que teve no Senac, em 2011, o Maurício Bonato, que hoje está fazendo comigo jogos, também era o professor, né? E depois eu fiz mais um, e depois eu virei professor lá. Eles me chamaram para fazer esse curso de narração, dei 6 turmas, né? 6 anos seguidos. É um curso de 1 mês e meio, mais ou menos 45 dias, para quem quer ser narrador esportivo em TV, rádio e web, né? Foi o curso que eu mais... Eu já dei outros cursos lá, mas esse foi o maior. E agora acho que está voltando. A Rádio Oficina também oferece isso aí. Existem outros lugares que oferecem curso online de narração e jornalismo esportivo, e eu estou lançando o meu também. Era para ter saído já em julho, mas o meu editor, infelizmente, aconteceram, parece, sabe, o editor, que era o parceiro dele, faleceu de Covid, a mãe dele morreu faz 3 semanas, então foi uma soma de coisas lá que eu falei, esquece, cuida tudo aí primeiro, quando zerar, tiver tudo legal, a gente faz isso aí. Não, vamos fazer. Eu falei, calma. Eu sei que o cara que editou comigo as coisas, né? A gente gravou tudo em fevereiro, março e abril, pra vocês terem ideia. Era para lançar em julho. O cara pegou Covid, né? em agosto e faleceu em setembro. Então, novo, 30 anos de idade. Caramba. Então foi uma coisa meio pesada, tal. Mas eu vou ter o meu também. Mas tem muitos cursos hoje em dia, né? Disso. Você procurar, escrever no Google, curso online narração esportiva, curso narração esportiva, tem muita gente que faz. Então eu fui aluno primeiro e professor do Senac também, né? Tomara que volte também, eu adoro dar aula, curto muito essa vibe de ter a galera também, mas é uma coisa que eu gosto bastante de fazer também. Legal. Alguém tem uma pergunta para o Fernando Camargo? Cara, eu tenho. Eu gostaria de saber a opinião dele sobre a atual situação da imprensa esportiva, porque ele trabalha numa rádio que meio que revolucionou a transmissão de jogos e o trabalho da imprensa. Só que a gente, como espectador, vê que pouca gente tá seguindo o mesmo caminho ou está tentando, de alguma outra forma, fazer algo diferente. O que ele pensa disso? Tá estagnada mesmo, como a gente vê? Não, é que assim, estagnado, para quem quer trabalhar com jornalismo esportivo, fazer o que eu faço, por exemplo, é um caminho único. Raramente você vai ter oportunidade de fazer outras coisas. Eu faço outras coisas também, até pelo nome que eu já fiz em 20 e poucos anos trabalhando. Por exemplo, eu tenho desejos na minha vida ainda que não é ficar narrando o São Paulo pro resto da minha vida, é trabalhar numa empresa, viajando, um Sport TV, uma ESPN, uma Fox, tenho vontade, já trabalhei, já fiz PAN na Record, Grupo Bandeirante, já narrei Champions League na Sports Plus, que era da Sky, e eu tenho vontade de voltar a fazer isso. É que o torcedor, na cabeça do torcedor, que acompanha, que hoje é assim, ele só quer ver o cara que fica a favor do time dele. Ele só quer aquilo.
Não é que seja de bom humor, não sei o quê. Por exemplo, eu vejo o Kleber Machado. O cara só pega, o Kleber Machado só mete o pau no São Paulo, é impressionante. E o cara só acha que é isso. E não. O São Paulino, por exemplo, quando me ouve narrando um jogo do Corinthians e do Palmeiras, que eu narro o gol da mesma forma, ele não entende. Ele fala, nossa, mas você não é São Paulino? O cara não entende que eu sou profissional. Eu tenho uma carreira de 22 anos. E todos os meus colegas, meus amigos de imprensa, também. O De Paula, por exemplo, ele cansou já de fazer outras coisas. Ele não é só do Corinthians, o Domênico também. Só que o cara que vê energia, por exemplo, ele acha que é só aquilo. Ele acha que o cara vai viver em função daquilo, só falar do São Paulo. Eu narro numa plataforma aqui em São Paulo e para o mundo inteiro, que é o Brasileirão Play, que é o Fanatiz, que é tipo pay-per-view para quem mora fora do Brasil. Quem está no Canadá, nos Estados Unidos, África, Europa, Japão, Austrália e tal, e assina esse serviço, que não é caro, se você for comparar o preço de lá, é $7, por exemplo. E você assiste na sua televisão todos os jogos da Série A e da Série B. E eu narro os jogos do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, do Inter, do Cruzeiro, do Grêmio, do Guarani, da Ponte Preta, todos iguais. Não tem, ali não existe como é a imprensa. A imprensa é assim. É que o torcedor, ele não tolera. Ele quer ver o torcedor, por exemplo. O torcedor do Flamengo, ele tem certeza que o João Guilherme é rubro-negro porque ele está narrando só os jogos do Flamengo. Ele não vai tolerar, por exemplo, num clássico, o João Guilherme soltar a voz com o gol do Vasco e do Fluminense. Ele vai falar, nossa, mas ele é rubro-negro. É igual no SBT, por exemplo, o Theo José. Se ele vai narrar um clássico, o cara palmeirense tem certeza que ele é palmeirense. Por quê? Porque ele traz a torcida do Palmeiras junto. Só que nós somos todos profissionais. Profissionais. Se amanhã a TV Corinthians chega para mim, Fernandão, a gente gosta muito do teu tom de voz, a gente gosta muito do ritmo que você narra jogo, e a gente vai comprar o Campeonato Paulista para você narrar só jogos do Corinthians para te pagar um salário legal. Você topa? Tchau. Tchau. Eu sou profissional. Palmeiras. Pô, dá para você fazer uma turnê com o Palmeiras, tudo do Palmeiras, um salário legal, você topa? Topo. Claro, eu sou profissional. Eu e todos que estamos trabalhando no meio. O que a galera não entende é que mas você está fazendo São Paulo, você tem que ser São Paulino e tudo para o São Paulo tem que ser bom. Não tem que ser bom nada. Eu tenho que detonar o São Paulo no que eu acho que eu tenho que detonar. Eu tenho que pontuar as coisas que eu tenho que pontuar. E às vezes o torcedor não entende isso. O torcedor quer que ele seja 100% fanático para tudo. E até porque nós precisamos em tudo do contraponto, né? Não precisamos nos macaquinhos batendo palma. Perfeito. Claro, é isso mesmo. Claro. É isso mesmo. Eu estudei, eu sou jornalista de formação, eu não cheguei a atuar em nenhuma emissora, eu cheguei perto de trabalhar na Band. Eu conheço o repórter o Wagner Vieira, que trabalha... Conheço também. Estudei com ele, a gente chamava na faculdade dele de groselhão, né? Aí, então, o que a gente aprendeu, eu aprendi também com o Kaká Amadei, fui aluno dele também. É assim, o jornalista hoje, você tem que ser objetivo e conciso, cara. Você tem que transmitir imparcialidade, cara. Mas é lógico, você aprende isso na faculdade. Você faz um juramento de ética lá, que você vai procurar sempre. Você tem que fazer o juramento, quando você se forma, tem lá. Você tem que buscar a imparcialidade, as coisas básicas do jornalismo, ouvir os dois lados, sabe? É o tipo de coisa... E tem até pergunta, estou vendo no chat aqui, se eu acho que esse tipo de transmissão vai acabar com o Globo SBT. Zero chance. Zero chance. Nenhuma chance. Nenhuma. Elas vão complementar. Vão abrir muito mais espaço para profissionais, vão abrir muito mais espaço para eventos. Jamais os canais tradicionais, Globo, Record, Band, SBT, Rede TV, Cultura, estou falando dos abertos, né? Vão acabar por... Nunca. Ao contrário. Você não consegue bater na questão do patrocínio. Você não consegue bater nas cotas comerciais. Não tem a chance alguma disso acontecer. A Globo está negociando de volta a Libertadores agora. Ela tem a Copa do Mundo. A Copa do Mundo são cotas de 600 milhões de reais. Quando que empresa de streaming vai conseguir esse tipo de coisa? Não consegue. Esquece. Vão continuar, tomara, caminhando lado a lado e abrindo sempre mais espaço para que tenha oportunidade e opção para o telespectador, para o ouvinte, para o streamer, para quem quer que seja, e também para os profissionais que estão trabalhando com isso.
É por isso que tem bastante curso para locutor esportivo, porque o mercado está se abrindo. O Douglas Nelson está parabenizando o Fernando pelo excelente trabalho. Acompanho ele em todos os jogos. Ele acredita que o bom humor nas narrações e comentários teria espaço na atual transmissão ultrapassada da TV? Não. Do jeito que a gente faz, sendo para um time só, não. Não tem a menor chance disso acontecer. Tem aquele negócio do bom humor de brincadeiras, mas se você faz uma transmissão na ESPN, na Fox, na Band, na Globo, na Cultura, na Record, você nunca vai ser pró um time só. Você nunca vai, pode até o torcedor achar que está sendo, mas você nunca vai ter uma coisa admitida. Não, estamos fazendo, a não ser que seja um confronto de brasileiros contra outros países. Isso é uma coisa perfeitamente normal, né? Numa Libertadores, pô, você tá narrando um Galo na final, São Paulo na final, Palmeiras na final contra um argentino, um Uruguai, é óbvio que você vai ter um grito de gol muito maior pro brasileiro sendo brasileiro, e eles a mesma coisa por lá. Mas nesse formato, como a gente faz na Energia, de torcedor para torcedor, TV aberta nas grandonas aí citadas, chance zero. Aproveitando o que você falou, peraí só um minutinho, Aldo. A seleção brasileira consegue te emocionar ainda? Ou algum dia ela te emocionou, se não for o caso? Nossa, seleção... Eu particularmente, eu gosto de ver seleção brasileira. Não me arranca suspiros, como diria Vanderlei Nogueira, mas já foi emocionante demais. Tudo, né, que a gente viu na história de Copa do Mundo, de Copa América, Copa das Confederações, Olimpíada de 2016, talvez tenha sido a última grande emoção que eu tive com seleção assim. Eu estava lá na Rio 2016, eu estava sendo narrador e apresentador da Bradesco Esportes FM, né, narrei muita medalha, muito evento. E aquele jogo a gente estava com um momento trabalhando e deram folga a partir do intervalo. A gente não teve dúvida, eu e mais 3 caras lá, a gente foi lá para o Parque Olímpico, estava rolando 5 telões, todo mundo assistindo junto e virou torcida. Então, ali, emociona. Assim, hoje eu acho difícil por uma série de fatores, né? A seleção está muito longe do torcedor, ela não faz jogos praticamente no Brasil, né? Na pandemia até teve, mas sem público. Os jogadores, muitos deles são desconhecidos do público que está aqui. Aquela história de que o Neymar seria o cara para levar novamente o patamar da seleção, não dá para você depender de um extra classe só. A gente só tem um jogador extra classe brasileiro no mundo, e ele se chama Neymar do Santos Júnior. Extra classe. Não bom jogador, nem craque de bola. Craque tem alguns, mas extra classe. São os que definem. O Brasil chegou a ter uma Copa do Mundo ao mesmo tempo, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Kaká. Dida, Rogério, Kaká, Denil, tudo junto. Cafu, Roberto Carlos, tudo jogando na mesma seleção. E outras tinha, Djalmin, Alex, Amoroso, Giovani, Romário, Ronaldo, Edmundo, tudo jogando. Tudo jogador muito acima da média, alguns extra classe. Hoje a gente tem um. A gente acabou de descobrir, muita gente descobriu o Rafinha, que está jogando no Leeds há 2 anos. Eu vejo a Premier League, eu sei que o cara é um bom jogador, mas a seleção chegou e encaixou. Mas não dá para depender do Everton Ribeiro, do Gabigol, não sei o quê. Cara, são jogadores que tem. O Tite tem as suas convicções. Mas o Brasil tem bons jogadores. Extra classe para ganhar a Copa do Mundo, o único que tem é o Neymar. E com um jogador só você não ganha. E o José Cardoso fez uma pergunta aqui. Boa noite, senhores. Fernando, falando em seleção, quem, na sua opinião, tem o talento para substituir o Neymar? Ninguém. Hoje, ninguém. No nível do Neymar, o Neymar está certamente entre os 10, 15 maiores jogadores da história do Brasil. Sim, tem alguns que falam que não, que ele é mais baixo que isso, é 10. Tem gente que fala que é 15, 20. Eu acho que ele está entre os 15, 20 maiores da história do Brasil, né? Ele não é à toa um dos maiores artilheiros, superou o Pelé aí em artilharia, mas quando ele quer jogar bola, é que o Neymar, desculpa, nos últimos 3 anos se perdeu muito, né? Essas questões fora de campo, ele é mais preocupado com a imagem, ele é mais preocupado com os amigos. Ele, por exemplo, não deu uma boa entrevista na carreira dele. Ele nunca você conseguiu pegar o Neymar 30 minutos para ser uma pessoa, por exemplo, que seja o exemplo pra gente, como o Romário cansou de dar boas entrevistas, como o Ronaldinho,
num comportamento. Eu não vejo ninguém no Brasil que tenha um talento que chegue, por exemplo, o Neymar, para mim, é um jogador nota 9.3. Ninguém chega na nota 9, por exemplo. O Fernando, você era do bonde também que o Ganso era mais jogador que o Neymar lá no começo? Cara, eu acho que eram posições diferentes, né? O Neymar, ele era um atacante e o Ganso era um 10 clássico, um 8 clássico ali, inteligente, enfiada de bola sempre perfeita, tal, mas que isso no futebol, conforme os anos foram se passando, acabou sendo diminuído, né? Um grande jogador, hoje, raramente você tem um extra classe 10, como era Zidane, como era Zico, como era Ronaldinho, Messi, né? Mas o Messi não é um 10 clássico, ele é o camisa 10, mas ele joga mais como segundo atacante, terceiro atacante, enfim. Então, eu achava o Ganso genial jogando, mas o Neymar se mostrou mais efetivo, até porque o Ganso teve aquela lesão em 2011, nunca mais ele voltou a ser o Paulo Henrique diferente. O Barrica tem uma pergunta para o Fernando Camargo? Olha, vamos voltar ao time. Você acha que o Rogério Ceni evoluiu tanto assim como treinador para, vamos dizer assim, resolver o problema que o São Paulo tem hoje? Olha, eu acho que ele tem mais experiência. Ele chegou no São Paulo em janeiro de 17, né? Como um técnico completamente novato, não tinha experiência de absolutamente nada, só um período viajando. Agora ele sabe, por exemplo, controlar grupo e gestão de elenco. Ele já tem uma coisa depois de ter passado por Cruzeiro, por Flamengo, né, por Fortaleza 2 vezes, ganha títulos. Não dá para dizer que ele é o salvador da pátria. Todo mundo que me pergunta futuro, eu não faço isso. Não faço porque eu prefiro esperar ver acontecer. Não adianta você... O São Paulo não tem um elenco, por exemplo, que você aposte que vai ganhar tudo e que vai dar certo. Tem que esperar. Tem que esperar para ver. Já começou mudando o jeito de jogar do time, tirou um esquema, né, de 3-5-2 para um 4, hora com 4-3-3, hora com 4-4-2. Mas eu acho que os jogadores correm por ele. Assim, correm por ele porque ele é um cara muito enérgico. O Crespo já é um cara que não era tão incisivo nas ações, a preparação física irritava alguns jogadores lá dentro do São Paulo pela informação que eu tinha. Então, eu acho que o Rogério vai caminhar para fazer um trabalho aí legal. Se vai dar certo, cara, só lá na frente, esperando ver. Coloca aí a pergunta do Fábio, que é importante. Ah, sim. Boa noite, Fernando. Esse é um canalha. Qual foi o maior atacante que você viu com a camisa tricolor depois do Pablo? Grande abraço. Esse aí é nosso colega aqui do grupo. Ele é um canalha. Para resumir. A pergunta não era essa, era do Tietê, pô. A do Tietê eu não estou achando. Depois aqui. Do Pablo, todos os outros. Boa. Até o Rondon. O Fernando... Não, o Rondon era engenheiro. Mas era melhor que o Pablo. O Fernando, eu sou acusado aqui, não sei porquê, de defender o Tietê. Você acha que o Tietê tinha lugar nesse time hoje? Cara, eu nunca vi nada demais do Tietê, sabe? Sinceramente. Olha que eu fui setorista do Palmeiras. Eu trabalhei 3 anos ali no Palmeiras com o Tietê lá, né? Quando ele foi contratado, eu era repórter lá no Palmeiras e... cara, um jogador usual. A hora como meia, a hora como lateral, a hora como volante, fazia os seus gols. Nada de excepcional, nada. Acho que, tecnicamente, o Lisieiro e o Nestor, por exemplo, são melhores que o Tietê. Né? Só que ele é um jogador Você venderia ele pro Galo? Venderia. Né? Ele é um jogador que corre muito pro time, né? Mas... Tava de mais graça, do mesmo. É igual eu tô falando hoje do Petros. Eu vi a notícia, o Petros se ofereceu para voltar. Cara, o São Paulo nem sabia que o Petros ainda jogava. O São Paulo tem um gravíssimo problema de só querer jogador que já atuou no time. Outro jogador normal, tem nada, Hudson, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Vou cunhar uma frase nova sobre essa especulação do Petros. Lá vem. Figurinha repetida não completa álbum. Com certeza. Profundo. Fernando, dos jogos que você transmitiu aí no Campeonato Brasileiro, pela Energia, pelos outros canais aí,
Tem algum jogador, se o São Paulo tivesse dinheiro, falasse, São Paulo, investe nesse aqui, é desconhecido, mas bate um bolão. Eu gosto muito do Ederson do Fortaleza. Você tem alguma opinião de algum jogador que você vê, que você acompanha e fala, pô, esse aqui pode dar um caldo no São Paulo? Cara, eu tô fazendo muito jogo da Série B. Assim, eu fiz jogo até da Série D nessa temporada, A, B, C e D. Deixa eu ver. Bom, é o que o torcedor ama do São Paulo, pedir e não vem porque ele tem contrato. O Herman Cano, por exemplo, é um atacante de área melhor que o Pablo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Seria um atacante de área bom ali. Sacanagem. Mas, pô, tem hoje ele tá no Sport. O Heiler, quando ele era lateral do Cuiabá ano passado, o lateral direito, que hoje está no Sport, era muito bom. Pô, esse cara, se fosse para um time de primeira divisão, e foi, né? Mas não tem jogado bem. Deixa eu ver, dos times que estão lá em cima. Falam do Edu, que é um centroavante que está no Brusque, que é um jogador mais troncudo, mais forte e tal, de área, mas que ele chuta bem com as duas pernas também, é um bom jogador. Tem um ou outro aí, cara, mas... Dá para garimpar alguns caras que dá para completar o elenco, né? Dá sim, com certeza dá. O do América Mineiro é Ademir, não é? Ademir. Ele foi vendido para o Galo? Que eu escutei não, assim, ainda não tem a notícia, mas ele vai para o Galo. Pelo que eu conversei com o Everton Guimarães, pessoal lá de Minas, ele já tem um acerto com o Galo, porque ofereceram um salário maior e o Galo vai pagar uma grana para o América também. E ele quase veio para o Palmeiras, né? E alguém tem uma pergunta para o Fernando Camargo? Porque eu estou selecionando algumas no chat aqui. Sim. Sobre a dinâmica das transmissões de clássicos da rádio, com 2 narradores. Vocês demoraram para pegar o jeito? Como é que foi? Foi na raça. Cara, impressionante, foi muito rápido. Foi muito rápido, assim, entrosamento. A gente fez 2 pilotos, 2. Eu fiz com o De Paula o jogo do gol 100 do Rogério, aquele de Barueri. E a gente fez acho que um jogo do título do Corinthians de 90. E o Domênico tinha feito um com o Cadu, acho que uma coisa. Cara, e foi muito rápido. Foi muito rápido. Porque a gente conversou, falou, vamos respeitar assim, quando a bola parar de vez no pé do time, imediatamente passa, sem dar deixa, ou dando alguma deixa, com você e tal. E funcionou. E foi um negócio que funcionou pra caramba e a galera adora, né? A galera pira. Últimos jogos. Segunda passada, né, eu e o De Paula deu uma audiência incrível, assim, de YouTube, de dial também. Teve a história da tortada, nem era, eu contei isso no bate-papo, nem era para ter tortada, porque não tinha aposta. Mas aí a galera começou a alimentar, o Marcão, vai dar tortada na Lelê. E o De Paula não vai levar? Aí o Bach, que é o produtor, ele criou uma enquete, né, durante lá o chat. De Paula deve levar tortada, sim ou não? Óbvio que 96% votou que sim, né? A gente já sabia a resposta, né? Já sabia. Aquela reação do Domênico na final do Paulista, vocês tinham combinado alguma coisa? Não, nada. Foi um pedido totalmente de coração meu ali. E o Domênico, como ele é um incrível, um gentleman, o Marcão estava no outro estúdio, porque quando a gente faz jogos clássicos, agora precisa de 2 estúdios, né? Porque estava em pandemia forte. E eu e o Domênico estavam no estúdio principal, o Marcão e o Bento estavam lá no outro. E o Marcão estava com o cabeção, né? Ele estava com o tricolor pistola de fantasia. E aí, a hora que eu vi que o São Paulo já era campeão, né? Eu estava emocionado, falando, Domênico, vou te pedir um favor. Marcão, vem pra cá, termina a transmissão comigo. E o Domênico saiu. Não fui eu que falei pra ele sair. Eu queria que os 3 estivessem ali, mas até para configurar uma transmissão, os 2 São Paulinos comemorando o time, ele comemorando no ar, dando parabéns. Foi uma coisa extremamente gentil e normal. Eu acho que não teve nada de forçação aquilo. Foi uma coisa... Eu faria a mesma coisa, se fosse ao contrário. Com certeza eu faria a mesma coisa, né? Eu perguntei... Coisa de equipe, né, cara? Eu assisti, eu nunca tinha visto algo assim. Até eu me emocionei, eu achei fantástico aquela situação. O Lixão pergunta, Fernando, queria a sua opinião sobre as dívidas dos clubes brasileiros. Como reverter esse quadro de quase falência dos times?
Simples. A resposta é direta e reta. Tenham investidores. 1. 2. Não gastem mais do que vocês têm. Simples. O Flamengo fez isso. O Flamengo abdicou de ser um grande time, vendeu um monte de jogadores para fazer caixa. Na época lá, Paquetá, Vinícius Júnior, outros. Na época do Bandeira. Não teve grandes times, teve times razoáveis. E agora está colhendo isso aí. E os outros têm grandes mecenas, têm grandes caras e mulheres, no caso a Leila, para botar dinheiro. Só assim. Não existe fórmula. Você tem que vender jogadores, deixar a casa em ordem, jogar com a base, se for o caso, ou ter grandes investidores para montar grandes times. O Antônio Carlos Ferreira está perguntando o que vocês acham de um Matheus Manso, garoto do Sub-17. Vi uns lances bons dele e ele tem nacionalidade finlandesa. Logo vai pilotar a Fórmula 1 com o Mika Hakkinen. Conheço. Ou com o Valtteri Bottas. Cara, sinceramente, eu não sei quem é. Eu não conheço. Não posso opinar se eu não vi. É manso, mano. O Antônio Carlos, ele diz aqui, ó, vou profetizar, o Fernando vai narrar o gol do Pablo contra o Inter no próximo domingo. Não vou. Primeiro porque eu não vou narrar o jogo, segundo que o Pablo vai jogar o Caleri e volta. Não, ou seja, tá ruim de... o profeta... Tá ruim de profecia, hein? Não, peraí. Será que... Aldo, você mandou a caneca pro Antônio Carlos com alguma coisa dentro? Então, essa que eu começo a ficar com dúvida, se no caminho colocaram alguma coisa, né? É que nós fizemos um sorteio, Fernando, e esse Antônio Ele Carlos ganhou essa caneca. Ele ganhou essa caneca do canal. Então, alguma coisa foi nessa caneca, hein? Fernando, você estava comentando que nem o sonho, todo jogador que fala é disputar uma partida, uma Copa do Mundo. Narrador tem o sonho também de narrar uma Copa do Mundo, uma final. Qual que é o sonho profissional de um comentarista esportivo nesse sentido, narrador? É esse. No meu caso, mais até uma Olimpíada. Eu tive o prazer já de trabalhar em Copa e Olimpíada no Brasil, né? A Copa foi até melhor, porque eu assisti jogos, eu fui em 5 e trabalhei na Band durante a Copa do Mundo e na Bradesco também. E na Olimpíada eu fui narrador, apresentador durante toda a Olimpíada. Eu fiquei lá no Rio, né, 20 dias. Mas como profissional eu ainda quero narrar grandes eventos, uma Copa, uma Olimpíada, um evento grandão, uma final de NBA, Super Bowl, enfim, fora do Brasil. É um desejo que eu tenho. Narrar a final da Copa no Catar? Pode ser, se tiver a chance, bom prazer. Você curte automobilismo também, certo? Obviamente. Também, muito. Tô com o boné aqui, inclusive, ó. Deixa eu até mostrar aqui. Do futuro campeão da temporada. Será? Eu ainda acho que... Torcemos para que Será? sim. Será? Não tem nenhuma chance. Já é o campeão. Eu ainda torço pro Hamilton. Eu ainda tendo a torcer pro Hamilton. Na verdade, não é torcida. Eu acho que o Max, na temporada, ele tá muito bem, assim. Ele amadureceu dos últimos 3 anos, que a gente cansou de ver, quem acompanha, né? Os últimos anos aí, as disputas dele com o Charles Leclerc eram hilárias. Os dois viviam, né? Roda com roda, e os dois saíram da pista e não estavam nem aí. Sim. Esse ano não, esse ano ele focou. Ele falou, cara, o Lewis já é 7 vezes campeão, eu tô numa equipe que me dá condição e eu vou para cima. E ele, se não tivesse acontecido certas coisas, não de sujeira, tá, mas de erros dele, era para ele estar mais à frente da pontuação do que ele tá. Era para ele estar com 30, 35 pontos, como ele chegou a ficar. Ele chegou a ficar 30. Flávio Gomes até escreveu, acho que nada. A gente tá na 17ª etapa, na 11ª ele escreveu, ninguém tira o título do Max. Aí aconteceu aquelas coisas, que ele rodou, saiu, o Hamilton ganhou 3 corridas seguidas e tal. Mas eu acho que o carro hoje da Red Bull, ontem, por exemplo, a pista de Austin, ela favorecia muito mais a Mercedes. E mesmo assim ele segurou. Largou em primeiro, perdeu a primeira posição, recuperou no box, porque o time Red Bull na troca de pneu é impressionante, né? Como os caras tem esse recorde 1.88 que dificilmente vai ser batido. Os caras são muito bem treinados. E o Checo faz um jogo de equipe muito bom para ele, coisa que o Valtteri não consegue hoje em dia. Sim. O Valtteri já tá com a cabeça, já vai sair, vai ser... Qual que ele vai? Ele vai para Alfa Romeo, né? Que o Raikkonen vai aposentar, ele vai para Alfa Romeo. E o Russell vem para Mercedes. Então eu acho que tem tudo para o Max ser campeão nessa temporada. Eu acho que ontem ele não ter tocado no Hamilton na primeira curva foi fantástico. Todo mundo achava, né?
É curioso, o pessoal brinca do estagiário, ele é meu filho. E ele é muito mais fanático por Fórmula 1 com 13 anos do que eu. Legal. Ele coleciona figurinha, e igual da Fórmula 1 dessa temporada. E aí nós fizemos uma aposta. Eu falei, vai bater. Eu falei, se o Hamilton vai sair na frente, ele vai bater. Eles vão tocar. Eu tinha certeza. Ô, José, muita gente falou para mim, né? Eu estava bem no horário da transmissão, eu assisti no celular a largada, e eu falei, eu acho que não vai, não. Porque é uma reta diferente de Austin, não é aquela reta de 250 metros que chega rapidinho, é uma reta que você tem... A parte suja da pista era do Lewis. Sim. Então ele forçou ali pela parte, e o Max, ele tentou girar na mesma tangência, mas ele já viu que perdeu e espalhou. No que ele espalhou, ele segurou a onda, tanto que o Tcheco quase passa ele segurou, ele para mim ganhou a corrida ali quando ele se manteve em segundo. Porque se ele espalha e fica para trás, aí o Lewis ia para frente pra caramba. O Antônio Carlos Ferreira está dizendo aqui, essa live está muito melhor que o jogo do São Paulo ontem. Show, legal demais. Obrigado. Está todo mundo curtindo mesmo aqui nos comentários. O Paulo Henrique, você acha que o São Paulo tem condições de virar o jogo, considerando os dirigentes que rodeiam a presidência do clube? Abraço do PH de Cuiabá. Cuiabá, que é a cidade satélite de Poconé. Abraço para Cuiabá, abraço para Mato Grosso do Sul aí, obrigado pela audiência, cara. Cara, assim, por questão de presidência, não, assim, o trabalho está sendo feito. Não adianta você querer mudar tudo, o estatuto, as coisas como são São Paulo da noite pro dia, não vai ser. São Paulo que você viu campeão, vai demorar para acontecer de novo, tá? Se não tiver um dinheiro bem colocado, se não tiver contratação, se não tiver casa em ordem. Potencial para isso tem. A priori, eu não vejo como mudar. Alguém tem mais uma pergunta para o Fernando Camargo? Você só não faz a última pergunta, tá? A base está vindo forte mesmo. Essa daí teremos uma conversa daqui a pouco. Eu e o conversa ao pé da tela. Tá bom. Só agradecer, né? Só agradecer nosso entrevistado da minha parte. Muito bem. Então, alguém tem alguma consideração final a fazer? Não, só fazer uma pergunta aí. Desculpa, Fernando, a gente faz para todo mundo aí. Qual que é o seu São Paulo de todos os tempos, cara? Rogério Ceni, Cafu, Oscar Dario Pereira e Serginho, Mineiro, Cerezo, Pita, Miller, Careca e Zé Sérgio. Opa, na ponta da língua. Grande Zé Sérgio. Para fechar, né? Eu pensei que você ia colocar o Sidney. Falei, ele vai completar 85. E no banco? Ixi, no banco, Zete, Zé Teodoro, Valber, Lugano, Leonardo, Raí, eu falei do Raí, né? Escalei o Raí. Kaká, Dodô, França, Luiz Fabiano. Técnico Titular, Tele, no banco, Muricy. Auxiliar técnico do Tele. Fantástico. Muito bom. Os dois não iam dar boi para jogador. Não. Com certeza, cara. O Fábio está agradecendo aqui, obrigado pela participação e sinta-se sempre em casa aqui, grande abraço. Então, em obrigado nome do vocês, canal Manicômio Tricolor e do grupo de WhatsApp Manicômio Tricolor, que esse canal origina-se de um grupo de WhatsApp, um grupo de amigos que tem em comum torcer pelo São Paulo. A gente agradece de coração ao Fernando Camargo por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente aqui, bater um papo. E pessoalmente, também eu fico de coração também muito lisonjeado com ter aceitado o convite, porque eu tive uma pequena passagem por rádio comunitária. E rádio para mim sempre foi uma paixão, eu sempre gostei de rádio. Eu, infelizmente, na minha carreira de jornalista naufragou, e assim, fazendo aqui a live no Manicômio Tricolor, é um passatempo, cara. Para mim é como se eu estivesse trabalhando no rádio. E nós temos que aguentar ele. Olha que coisa. Inclusive, eles estavam até fazendo uma pergunta aqui no WhatsApp.
Existe curso de locutor esportivo para âncora gago? Cara, tem curso para livrar, mas agora... Peraí, deixa eu... Pode encerrar, que a minha filha tá querendo, antes de dormir, dar um beijinho nela aqui. Claro. Fernando, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Eu que Fernando. agradeço. Sucesso. A gente agradece. Valeu, Valeu, obrigado, hein? Até mais. Obrigado, Até mais, gente. até a Tchau, próxima. tchau. Muito bem, esse foi a entrevista com bate-papo com Fernando Camargo, da Rádio Energia 97 e outros veículos de comunicação. A gente estamos encerrando agora, nós estamos encerrando agora a live Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Voltaremos na sexta-feira com o Mesa de Boteco. Isso se durante a semana o Giuseppe, o Sadias e o Barrica não acharem um entrevistado. Porque pode acontecer a qualquer momento. E a gente vai ter novidades aqui no canal Manicômio Tricolor. Então a gente pede também para que você que não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho e comente nos nossos vídeos, mesmo depois das lives, que isso fortalece o canal e vai ajudar a gente a trazer muita novidade aqui para o canal Manicômio Tricolor. Então, em nome de todo o canal Manicômio Tricolor, muito obrigado e até sexta-feira. Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Um abraço e até mais. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado.